Cristo, Palavra de Deus, e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo então disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda essa glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, diz a Escritura, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse hoje, primeiro domingo da Quaresma, nós vamos fazer um percurso de 5 domingos. Depois nós temos o Domingo de Ramos e até a véspera do Lava-Pés é que vai a nossa Quaresma. Depois nós vamos entrar no tempo, no Tríduo Pascal, onde celebramos a grande celebração no final da Vigília Pascal e a proclamação depois no domingo da Páscoa. Portanto, é um trajeto que nós temos aonde nós vamos chegar. E tudo que nós vamos fazer nessa Quaresma é nos preparar, nos purificar, nos orientar
para conhecermos principalmente esse projeto que a igreja nos coloca, que é o projeto de Jesus. E que na nossa oração, aqui, oração do dia, como eu salientei, concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Quer dizer, é a palavra, o conhecimento, mas que é posto em prática. Mas o mais importante, inclusive, que eu tenho salientado, que a finalidade da nossa liturgia da palavra é exatamente a igreja quer nos ajudar para entender aquele, conhecer aquele sobre o qual está fundamentada a nossa fé. A nossa fé, como diz a nossa segunda carta de São Paulo, é alicerçada sobre Jesus vitorioso. Como diz aqui, então, já explicando um pouco essa segunda leitura, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Na boca, mas no coração também. A boca é alicerçada no coração. Lembram bem, esses dias nós vimos a leitura do próprio Lucas, onde ele disse, a sua boca fala daquilo que você tem dentro do seu coração. Quando isso coincide, a verdade. Quando no coração tem uma coisa e pela boca mostra outra coisa, aí Jesus Cristo diz, é hipócrita. Não está sendo coerente com aquilo que você está querendo enganar os outros. Então, São Paulo diz aqui na carta, esta palavra é a palavra da fé que nos pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, aqui que está o segredo de entender essa leitura. Professares que Jesus é o Senhor, e quando proclama que Jesus é o Senhor, está proclamando que Jesus é o vitorioso, é aquele que venceu, aquele que superou isso apresentado para nós na leitura do Evangelho, que nós vamos ver isso. Então, e crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Portanto, a nossa fé em Jesus, que é o Senhor, e que crendo nele, e fazendo o que ele nos ensinou, seguindo o seu ensinamento, é que nós vamos ter a salvação. E aí ele explica um pouquinho mais ainda o conteúdo dessa salvação. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, conclusão agora. Não importa a diferença entre judeu e grego. Não importa a diferença entre raças. Crer em Jesus Cristo, que ele nos trouxe para nós, o conhecimento do único verdadeiro Deus, de quem todos nós somos seus filhos, independente da raça, da cor, independente do sexo, independente de tudo, da tradição, independente das culturas, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, o projeto que Jesus Cristo nos trouxe é esse. Vocês têm uma tarefa muito importante: conseguir conviver em paz uns com os outros. Essa é a tarefa, esse é o reino de Deus. Nesta vida que Deus nos deu, como podemos viver em paz uns com os outros? Então, portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, a salvação nossa é professada pela boca, mas porque no coração nosso nós acreditamos que somos irmãos e queremos entrar nesse projeto de Jesus, de construção do reino de Deus, aonde todos podemos viver em paz uns com os outros. Essa é a mensagem da segunda leitura, que foi escolhida a dedo, porque as leituras, a primeira leitura e a segunda leitura, em tempos especiais, como estamos agora na Quaresma, elas são escolhidas
para nos ajudar a entender e aprofundar a mensagem principal sobre Jesus contida na leitura do Santo Evangelho, o que dá o direcionamento para entender a liturgia do domingo na Quaresma, aliás, em todo o tempo, na liturgia sempre é a leitura do Santo Evangelho. Portanto, vendo um pouquinho essa leitura do Santo Evangelho, nós vamos ver o seguinte. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, que todo mundo usa a palavra de Deus, a Escritura, e todo mundo quer se fazer todo mundo quer se fazer valer daquilo que deseja realizar a partir do que está escrito. Aqui nós temos tanto o diabo, que é o inimigo, é o contrário da verdade, que é a mentira, mas ele faz uso da própria Sagrada Escritura para se fazer valer e convencer os outros. Isso é muito sério, porque é isso que está acontecendo na nossa sociedade. E o pior é que quando nós temos o povo que não tem tanto conhecimento aprofundado e porque falou que é de Deus, porque falou que é da Sagrada Escritura, acaba engolindo tudo, mesmo com explicações muitas vezes mirabolantes, né, que não tem nada a ver com o próprio texto, mas o interesse daquele que está pregando é convencer as pessoas para segui-lo. O diabo faz a mesma coisa. Por isso, nas três leituras, ele disse, nas três casos aqui, o diabo usa a Sagrada Escritura. Como na segunda tentação aqui, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, disse, eu te darei esse poder, portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus responde, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E na última tentação, ele disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque, olha, o diabo usando a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. É o Salmo 91 que nós cantamos na introdução, e no Salmo de resposta. E mais ainda diz, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O que estou querendo dizer com isso é que não é porque uma pessoa cita a Sagrada Escritura ou fala da Sagrada Escritura que ela sempre fala a verdade. Ela muitas vezes usa para seu próprio interesse, como nós estamos vendo muitas igrejas e muitos gente que se coloca como conhecedor e usa a Sagrada Escritura para convencer e muitos também para roubar em nome de Deus aquilo que o povo hoje pouco tem. A nossa leitura de hoje, ela tem que ser compreendida do Evangelho a partir da leitura do domingo, primeiro domingo do nosso ano litúrgico, que foi o batismo de Jesus. Vocês lembram quando nós fizemos o batismo de Jesus? A leitura do Santo Evangelho, Jesus saiu da água do Jordão, onde João Batista estava batizando, e aí desceu, enquanto rezava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba, e do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado. Isso é o Evangelho de Lucas. Em ti ponho o meu bem-querer. Portanto, logo em seguida do batismo de Jesus, onde de agora em diante Jesus vai ser conduzido. É exatamente isso que a nossa leitura diz, né? O Jesus, cheio do Espírito Santo, que recebeu no batismo, nós também recebemos esse Espírito Santo, mas muitas vezes não temos consciência, está parado. E precisamos renová-lo, conhecê-lo, né, para ele nos levar sempre como levou Jesus para fazer aquilo que Deus deseja, fazer a vontade de Deus.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do Rio Jordão, e no deserto era guiado pelo Espírito. De agora em diante, Lucas ele vai mostrar que aquele Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, Jesus recebeu dentro dele, quem vai guiar ele, levar ele agora, não é espírito outro nenhum, a não ser o Espírito de Deus, que chamamos o Espírito Santo. Aqui eu quero fazer uma pequena parêntese para lembrar um pouquinho o passado, o que nós já fizemos. O que nós já fizemos? Nós já fizemos, no domingo do tempo comum, aqui no 7º domingo do tempo comum, uma leitura muito importante de São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, onde ele explica essa questão de Jesus ser o Senhor, Jesus ser o vitorioso, Jesus venceu o pecado e a morte. E é essa declaração, quem faz essa declaração porque acredita no seu coração que Jesus é o Senhor, é o vitorioso, e se Jesus é o Senhor e o vitorioso, seguindo Ele, eu também venço o pecado, venço o mal, venço o diabo, venço Satanás, venço todos os que querem me atentar para me desviar para outros caminhos. E nesse 7º domingo do tempo comum, Paulo, ele falou assim, eu expliquei isso, está gravada no 7º domingo do tempo comum, é uma das melhores leituras importantes. Ele diz assim: o primeiro homem, Adão, e aí refere-se à criação, né, quando no 7º dia criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Depois tem uma outra história, do barro ele formou na forma de um homem, e depois ele soprou para ele. E diz assim: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. Lá no livro do Gênesis, ele disse que quando Deus soprou sobre o barro, nas narinas, o homem se tornou ser vivente. Ser vivente. E aqui diz Paulo, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo, ou ser vivente. O segundo Adão é um espírito vivificante. É um espírito que dá vida. Está se referindo a Jesus, ao batismo de Jesus, que eu já fiz referência, e agora a Jesus. Na caminhada toda da sua vida, ele trouxe do Pai algo novo que ele está vivendo e mostrando aos outros a partir daquilo que ensinou e a partir do que ele fez, toda a sua atitude, que o segundo homem, portanto Jesus, ele é um ser vivente como todos nós, porém ele é um ser vivente que agora guiado não pela nossa cabeça e pelas nossas atrações e pelas tentações que somos levados a outros caminhos, mas ele é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, diz São Paulo naquele domingo, veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural, o homem que segue a natureza. O homem, o ser humano que não é instruído, que não é orientado, assim como uma criança. A criança, ela está lá brincando pequena, ela faz cocô e ela pega o cocô e ela vai colocar na boca, ela vai se sujar toda e quando a mãe vê, nossa! E aí vai tentar orientar a criança, não, isso é caca. Porque o homem natural, ele age de acordo com seus instintos da natureza, normal. E vai agir de acordo com aquilo que ele tem na cabeça. Naquelas 3 grandes tentações que são mencionadas no Evangelho, eu quero tudo para mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A segunda tentação, aqui é o que mando. Aqui é o que mando. E você vê até uma criança pequena, se a mãe não atender o que ela sente necessidade e quer, ela bate o pé, não quero, não quero, não quero. Autoritarismo já aparece, isso é fruto da natureza, todos passamos disso.
E a terceira tentação quer ser a mais importante. Por isso que a criança, quando tem reuniões em casa, ela está lá no meio, quer se mostrar. E a mãe diz, vai, fica aqui, isso aqui, e fica sentada. Ela quer se mostrar, ela quer ser importante, ela quer dar, quer se tornar o centro. Essa é a natureza. Agora Paulo diz aqui que o primeiro veio o homem. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O que é esse homem espiritual? É o homem natural, só que age agora não pelos seus próprios impulsos, mas age pelo Espírito de Deus. E isso precisamos aprender. A mãe que vai ensinar a criança, não, essa aqui é caca. E a criança vai de caca e vai aprender caca é coisa que não presta, que não serve, que faz mal, que prejudica. E quando a criança pega outra coisa, vai lá no lixo, quer pegar uma casca de banana para comer, a mãe, não, é caca. E aí a criança, não, então não posso. Se aprende. E quem nos ensina sobre isso é Jesus. É o ensinamento de Jesus, porque ele que é o homem espiritual. Notem bem que na carta aos Gálatas, que nós estudamos o ano passado, no capítulo 6, lá bem o primeiro versículo, tem um verso que diz assim, vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais, quer dizer, vocês que são gente que aderiram ao projeto de Jesus, e que se deixam levar pelo espírito da fraternidade, da comunhão, do perdão, da misericórdia. É isso que é o homem espiritual. Quando você vê outra pessoa que está fazendo alguma coisa errada, vocês que são espirituais vão lá, conversam com essa pessoa, ajuda ela a perceber que ela está se deslizando, que ela está caindo, que ela está fora. Ajudam vocês que são os espirituais. Espiritual não significa uma coisa fantasiosa. Isso é a mentalidade grega. Mas a mentalidade hebraica é o homem espiritual e o homem que é dirigido pelo Espírito de Deus. Para construir a vida, para criar fraternidade. Né? Então, agora nós temos então a nossa leitura de hoje, que ela vai dizer para nós, então, sobre as três tentações. E aí nós temos, então, para a gente resumir, as três tentações que Jesus vai sofrer. Adão foi o primeiro homem que também foi tentado, Eva e Adão, e eles caíram. Essa é a leitura que nós fazemos no ano A. Quando tem as tentações no Evangelho de Mateus, ela nos coloca essa primeira leitura, no primeiro domingo da Quaresma, onde coloca Adão e Eva, que mesmo orientados por Deus, seguiram e foram enganados por aquela que é chamada antigamente a serpente, que enganou Adão e Eva e caíram no pecado. Esse é o primeiro Adão que caiu. Essas serpentes, de acordo com o livro do Apocalipse, é a mesma coisa que aqui na nossa leitura é chamado diabo. Ou mais tarde, Lucas e também Marcos, ele vai usar a palavra Satanás. E que no Apocalipse ela vai ser chamado dragão. Está lá no capítulo 12, na missa que nós fazemos Nossa Senhora Aparecida, onde disse a mulher vestida de sol e a lua, ela estava grávida, pronta para dar à luz ao novo. Dar à luz aquele que vem de Deus. Por isso que no Evangelho vai tratar Maria como virgem, porque o que ela vai gerar vai ser o Filho de Deus. Ela está grávida. Do outro lado, ele disse, apareceu também no céu um grande dragão, cor de fogo, está lá no capítulo 12, e se posicionou na frente da mulher para quando ela der a luz, ele pega essa criança para ele. Assim como pegou, chamado serpente, como pegou Adão e Eva no início, agora ao nascer o homem novo, Jesus,
Ele quer pegá-lo, porém, ao nascer, é levado para junto de Deus. E essa leitura exatamente vai mostrar isso. Se a serpente, o dragão, o diabo ou Satanás é a mesma coisa, são nomes diferentes, mas é o tentador. Mateus vai dizer o tentador, aquele que quer te levar fora do caminho da verdade, da fraternidade, da justiça, da misericórdia. Ele quer te levar ao seu egoísmo, à sua ganância, ao seu querer ser poderoso, querer aparecer, que são as 3 tentações. Agora, a igreja quer mostrar, abrindo a quaresma nossa, no primeiro domingo, diz: tem alguém que venceu, alguém que foi vitorioso. E esse alguém é Jesus. E ela conta as 3 tentações. A primeira da ganância, a segunda da dominação e a terceira do orgulho, de querer ser mais, da aparência, para enganar os outros, inclusive hoje muito, como era naquele tempo também, pela questão da religião. Notem bem que nessa leitura também aparece duas vezes, o diabo, ou Satanás, ele fala com Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra se torne pão, porque estava com fome. E quando o diabo levou Jesus lá na parte mais alta do templo, que no Evangelho de Mateus chama ele o pináculo, e aí você tem todo o pátio, todo cheio de gente vindo do mundo todo, que lá podem ficar, no templo não podia entrar todo mundo. E aí o diabo, ele disse a Jesus: salta-te daqui para baixo, porque está escrito na Sagrada Escritura, nada vai te acontecer, porque se tu és o Filho de Deus, Deus não vai deixar acontecer nada com você, seu filho. E Jesus disse: não tente o Senhor teu Deus. É uma tentação grande querer, e Jesus nunca usou isso, querer fazer coisas que estão fora da própria criação de Deus, da própria natureza, se fazer valendo de Deus. Porque como Deus criou tudo, Deus pode mudar tudo. Essa é uma grande tentação. Mas o diabo, ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus. E aqui precisamos entender que concepção esse diabo tem de ser filho de Deus. Fazer as coisas e desfazer. E Jesus vai mostrar pela sua vida que ser o Filho de Deus é viver na fraternidade. Ser o Filho de Deus é ser misericordioso. Ser o Filho de Deus é ajudar as pessoas a recuperar a sua vida, as suas doenças. Ser o Filho de Deus é organizar grupo para depois dar continuidade na missão e ajudar sempre o povo a conhecer a nossa tarefa. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Ser filho de Deus é viver a vida na normalidade que Deus nos deu. Por isso que ele disse para aquela mulher, há 12 anos doente, ele, quando curou: vai em paz. Vai em paz agora. Você foi salva. Volta a viver a sua vida, na sua família, que antes não podia ter por causa da doença que ela tinha. Jesus apela sempre à vida comum, normal, na simplicidade. As tentações querem nos levar sempre para sermos especiais, superiores dos outros. Mandar mais nos outros, sermos mais, aparecendo mais. Eu que sou importante, que na realidade nós estamos vendo hoje pelas redes sociais, que é uma das grandes tentações que está aparecendo, onde você vê o Facebook lá, e vê cada um quer se mostrar, quer mostrar o que tem, como que ele é mais importante que os outros, tudo, quer mostrar tudo. É uma das grandes tentações. E Jesus, portanto, ele vai ser apresentado aqui, enquanto o primeiro homem, Adão, dirigido pela sua cabeça, ele apanhou, sofreu. E os que vieram dele, infelizmente, seguiram o seu caminho, por isso sofreram, caíram, entraram em guerras, tudo. Mas nós temos alguém diferente, que é Jesus, que venceu as tentações.
que mostrou pelo seu projeto, que trouxe de Deus o que é que Deus deseja para todos nós, seus filhos. Primeiro domingo da Quaresma é exatamente isso. Se teve alguém que caiu, agora nós temos alguém que venceu. A quem é que nós vamos seguir? E é por isso que precisamos aprender daquele que venceu. E é por isso que a oração inicial diz aqui: concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo dessa Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio